Hoje a gente vai mergulhar na história do Akin, o menino que conseguiu transformar a própria dor numa vitória. E que vitória, hein? É uma jornada que mostra como a raiva pode sim ser superada e como a mudança é totalmente possível. E tudo começa, sabe, bem como naqueles contos de fadas. A gente conhece o Akin, um garoto que tinha a maior alegria do mundo em uma coisa bem simples, que toda criança adora: brincar. Só que o mundo do Akin tinha dois lados, bem diferentes. De um era pura energia, pega-pega, joga bola, aquela agitação toda. Mas do outro lado tinha uma sombra, sabe? Uma tristeza que de vez em quando batia forte, e aí ele parava tudo, deitava na grama e ficava olhando para o céu. Um céu que para ele parecia ter perdido a cor. E é aqui que a gente entende o peso disso. Essa tristeza que ele sentia por dentro acabava pintando o mundo todo dele de cinza. O que era para ser um dia alegre, cheio de cor, de repente virava um dia nublado sem um pinguinho de sol. É uma imagem muito forte da dor que ele carregava. Só que essa dor não ficou ali, quieta, guardada para sempre. Vamos ver agora como ela foi se transformando em algo, bem, em algo muito mais barulhento e visível para todo mundo. Olha só que interessante essa progressão. A tristeza, quando a gente não entende ela direito, não vai embora. Pelo contrário, ela meio que fermenta e vira fúria. E essa fúria toda, sem ter para onde ir, acaba explodindo. Explodindo em agressão. E essa explosão tinha um lugar certo para acontecer: a escola. Era lá que o Akin descarregava toda aquela dor. E nossa, isso aparecia de um jeito bem concreto e que machucava os outros, com socos, pontapés, puxões de cabelo. E aqui está a chave para entender tudo. O Akin não agia assim por maldade, sabe? Sem nem perceber, ele só estava repetindo a dor que a vida, de algum jeito, já tinha jogado para cima dele. Ele machucava porque, no fundo, ele estava muito machucado. E aí, fazer tudo isso, qual foi o resultado, a consequência inevitável? Porque, claro, essa raiva toda não ia ficar sem uma resposta do mundo em volta dele. A consequência mais direta foi a solidão. Um por um, os amigos começaram a se afastar. Ninguém mais chamava ele para brincar, o que, ironicamente, só fazia a dor dele aumentar ainda mais. Mas olha só que detalhe fundamental na história. Não era que os amigos não gostassem mais dele. Pelo contrário, eles amavam o Akin. O que eles não queriam por perto era o comportamento agressivo. Eles só queriam que ele visse que, poxa, dava para brincar sem machucar ninguém. E é aqui que a nossa história tem uma virada daquelas. Algo lá dentro do Akin, finalmente, começa a mudar. E muda de verdade. A grande transformação começou com um único dia. Um dia em que ele foi para a escola e simplesmente não bateu em ninguém. Parece pouco, né? Mas foi um passo gigantesco. E o mais importante, não foi só uma vez. No dia seguinte, a mesma coisa. Ele fez a mesma escolha. Não agrediu ninguém. A mudança estava virando um hábito, uma nova realidade para ele. E no outro dia, de novo. Essa repetição é tudo. A cada dia que passava, ficava mais claro para todo mundo, e principalmente para ele, que ele estava vencendo uma batalha interna muito, muito grande. E a mudança não era só sobre o que ele deixou de fazer, mas também sobre o que ele começou a fazer. Ele agora entrava na sala calmo, sentava no lugar dele, esperava a vez de falar, participava da aula. Ele estava no controle. E com essa transformação toda, a gente chega na parte final, que é a celebração, o reconhecimento dessa vitória tão pessoal e tão importante. O grande momento da história começa com a professora. Ela, vendo tudo aquilo, chama a atenção da turma e fala: gente, essa semana o Akin merece nota 10, não é mesmo? Ela reconheceu o esforço dele na frente de todo mundo. Mas nota 10, para a turma, parecia pouco. Muito pouco, na verdade, para descrever o tamanho daquela conquista. E aí vem a resposta. Nossa, que resposta! A turma toda grita em coro: não! Ele merece nota 1000! Foi uma explosão de carinho, de perdão, de admiração. E a prova final de que tudo tinha mudado foi o abraço. Todas as crianças correram para abraçar o amigo, o novo e querido amigo, e a parte mais linda, sem medo nenhum. Aquele ciclo de dor e raiva tinha finalmente se quebrado. E a história termina deixando a gente com uma pergunta para pensar. Ok, o Akin parou de bater nos colegas, mas, no fim das contas, o que ele venceu de verdade? Talvez a própria dor, o medo, a raiva. Uma vitória que é, com certeza, muito mais difícil e muito mais valiosa.